Eu não sei nem comentar. Boa noite. Tô tentando botar aqui o comentário, não tô conseguindo. Boa noite. Boa noite. Tô só tentando aqui colocar o comentário, mas eu não acerto. Oi, Carol. Boa noite, pessoal. Tô esperando aqui o professor Rodrigo. Agradeço desde já a presença de todos. Obrigada. Oi, Zé. Boa noite. Obrigada, Marco. Boa noite. Boa noite, Malu. Daqui a pouco o professor Rodrigo está entrando aqui. A gente vai conversar sobre os embargos de declaração e o acesso às cortes superiores. Qual a influência dos embargos de declaração nisso, qual a importância. E aí eu acho que vai ser uma live bem legal. A fala será do professor Rodrigo, mas eu separei só umas questõezinhas para conversar com ele. Ô, Carol, linda. E aí eu espero que vocês gostem, gente. Eu sou fã dos embargos de declaração, acho super importante. E vamos ver o que é que ele vai falar pra gente, né? Eu acho que a gente tende a aprender sempre. Eu gosto muito de fazer lives aqui que possam acrescentar. E sempre tenho deixado gravado sempre, para que vocês não gostem de ficar aperreando ninguém para assistir. Mas eu acho que vai ser bem legal e é bom participar, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Manu. Depois que o professor entra, eu peço até desculpa, que eu não fico muito falando com as pessoas, porque eu fico com receio de interromper a fala dele, sabe? Boa, Manuela. Ele que vai aprender comigo? Não, Marco, eu que vou aprender com ele, a gente vai aprender com ele. Viu? Mandem questões aqui. Esperando aqui, ele já me falou que tá entrando. Ô, Fred. Vamos lá, a gente vai aprender sim, muito com ele, viu? Participem, mandem questões aqui que vocês queiram saber. Ele tá me perguntando aqui se começou. Deixa eu falar só com ele aqui, rapidamente. Então, a gente vai tratar dessa questão, né? O tema da nossa live é os embargos de declaração e a importância desse recurso para o acesso às cortes superiores, né? Eu trabalho na segunda vice-presidência do TJPE e aí a gente percebe muito lá algumas questões que, assim, na minha ótica, são falhas que poderiam ser resolvidas na via dos embargos de declaração, sabe? Por isso eu acho muito importante trabalhar. Deu uma caída aqui, vamos lá. É que eu fui responder o professor Rodrigo, que ele estava aqui no WhatsApp, aí deu uma parada aqui, mas eu já voltei. Então a gente vai tratar disso aí hoje com ele. Deixa só ele entrar para eu recebê-lo. Oi, Eduardo. Oi, Leonardo, boa noite. O professor tá demorando, ele não entrou ainda. Deixa eu ver se ele entra aqui, gente. Desculpa aí a demora. Não sei o que é que tá acontecendo. Travou um pouquinho, não foi, Fatinha? Eu dei uma saidinha aqui para responder o professor Rodrigo. Eu acho que é por isso que travou.
Mas vamos lá, mais uma vez agradeço a vocês. Poxa, gente, o Rodrigo tá dizendo que não aparece. Deixa eu falar com ele aqui. Eu vou encerrar um minutinho só essa live. Não, eu acho que tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui, só um minuto, que ele disse que não tá aparecendo, como se eu estivesse na live. Não sei o que é que tá acontecendo. Gente, o que é que tá acontecendo? Ele disse que não tá aparecendo que eu tô na live. Disse que ele não encontrou ainda. Deixa eu falar com ele aqui. Eu acho que agora ele vai entrar, que ele falou comigo aqui. Vamos ver se ele entra. Oh, pronto, agora ele entrou. Vou convidar ele, gente. Olá, Ah, professor. Boa agora vai. noite. Foi bobeira minha aqui, eu tava. Eu tava achando estranho. Não tava Não, aparecendo, não, era? não tava não, mas agora vai. Ô, professor, boa noite. Mais uma vez eu quero lhe agradecer pela presença aqui, por estar no meu Instagram com o pessoal aqui para a gente conversar sobre o recurso de embargo de declaração e o acesso à influência dele ou não no acesso aos cursos superiores. Eu sempre deixo as lives aqui gravadas, sabe, professor? Porque às vezes as pessoas não podem assistir nesse horário, mas assim podem assistir outra hora. Eu vou fazer uma apresentação sua rápida aqui, depois você fica à vontade para falar como quiser. Né? O professor Rodrigo Mazei, ele é mestre em civil pela PUC de São Paulo, é doutor em processo pela FADISP, pós-doutor pela UFES, professor de graduação e mestrado na UFES. É um prazer lhe receber aqui, viu, professor? A fala é sua toda. Eu separei umas questõezinhas, como eu trabalho nessa questão do juiz de admissibilidade dos recursos excepcionais, e às vezes eu gosto um pouco de problematizar a live nas questões que eu vejo do dia a dia. Eu sou fã do recurso de embargo de declaração, não sei o que é. Até quero ouvir o que é que você vai falar aqui com a gente. Eu acho super importante para acessar as cortes superiores. Mas aí eu quero ouvir sua opinião, o que é que você fala aí. Fique à vontade para Não, começar aí ó, sua fala, professor. eu tô olhando aqui, né, porque eu tinha colocado aqui. Eu vou. Tem vários julgados aqui que eu separei, Certo. e aí depois eu vou deixar disponível, eu coloco lá no Conexões, a gente dá um jeito depois. Mas vou dando Joia. aqui. Bom, olha só. O que acontece? Eu sou suspeito para poder falar, porque foi o meu, embaixo de declaração está ligada à minha tese de doutoramento, né? É o meu trabalho sobre doutoramento, que na verdade não é um trabalho de embaixo de declaração. Embora assim, eu fale sobre embaixo de declaração, e eu trabalho muito com motivação, com coesão do sistema, né? E uma das coisas que eu tento mostrar, que eu acho que vai ser um assunto que tem a ver com acesso a recursos excepcionais, são contradições que a gente tem no sistema, né, contradições que a gente tem no sistema, e que eu acho que o Desembarque de Declaração acaba sendo um personagem interessante para a gente compreender Isso. isso. Né? É. E veja, e como é que isso é interessante? O Embarque de Declaração, aí nós temos um amigo em comum, que é o Roberto, né, o Robertinho, Isso. né, Até Roberto? esqueci de falar nele, que ele é que me disse, Dulcinha, você tem que chamar Rodrigo, porque não pode falar de embargo de declaração sem chamá-lo. Mas vai, prossiga, professor. Não, e veja como é que ele é engraçado, como é que ele é curioso, porque ele é um recurso que ele tem uma modelagem. A gente tem uma ideia de, por exemplo, o que é importante entender? E a minha tese era nesse sentido. Né? Eu falo, como é que era o título da minha tese? Embargo de declaração, recurso de saneamento com função constitucional. Então, o que a primeira ideia? Então, o que a gente tem que entender? Que o embargo de declaração, ele, por excelência, ele é recurso. E por que a priori ele é recurso? Ele é recurso porque ele é um ato postulatório, né? Ele é um ato postulatório, ele ele ataca, né? Ele ataca uma decisão, ataca no sentido, né? Ele tem como alvo uma decisão e ele tem como objeto melhorar a decisão, corrigir a decisão. Então, por isso, ele tem natureza de recurso. E quando ele faz isso, e é um efeito que o recurso tem, ele mantém a litispendência, ou seja, mantém a questão em discussão. Então, se eu falar que embargo de declaração não é recurso, ele foge toda a ideia que a gente tem de recurso.
Só que, ao mesmo tempo, Dulce, olha como é que é interessante, que ele é recurso, ele tem características que são extremamente peculiares. Então, porque, veja, a ideia dos embargos de declaração, e isso é muito importante, é compreender que ele é um recurso, um ato postulatório, vamos pensar assim, né, um ato postulatório que vai fazer as vezes de recurso, que ele visa o saneamento das decisões. Olha como é que isso é interessante, olha como é que isso é legal pra caramba de compreender. Primeira coisa, assim, quando você pensa em apelação, você pensa em agravo, recurso especial, que é o seu caso aí, né, que você está aí na vice-presidência, recurso extraordinário, a priori você está imaginando, você tem uma decisão aqui, você se meio professoral, mas Ótimo. você tem uma decisão que ela vai ser atacada por um recurso e você quer que essa decisão aqui ela seja substituída, reformada, né? Você quer reformar ela ou você quer cassar ela. Então, olha como é que é interessante. Então, o recurso, de um modo geral, você ataca a decisão com o objetivo de quê? De que essa decisão ela seja substituída por outra ou de que ela seja eliminada do sistema. Olha como é que o embargo de declaração ele é completamente maluco nesse sentido. Porque, na verdade, o embargo de declaração, quando você ataca a decisão, você quer que a decisão inicial, ela a priori, ela fica. Perfeito, Na verdade, é verdade. você tem o quê? Um saneamento dessa decisão, ou seja, você vai ter um saneamento dessa decisão e ela vai ser o quê? A priori, nem sempre complementada. Porque as pessoas falam, isso gerou assim, os embargos de declaração são recurso de integração. Na maioria dos casos, isso acontece. Certo. E se a gente pensar, por exemplo, você tem um caso, vamos pensar as 3 hipóteses que nós temos de embargos. Obscuridade, né? Os casos clássicos, né? Obscuridade, omissão e contradição. Bom, se você tem o que é uma decisão obscura? Uma decisão obscura é uma decisão que você não compreende, algo obscuro que você não compreende, ou que dá mais de uma interpretação. É algo que é obscuro. Ou seja, é algo que não é claro. Eu posso ter uma interpretação e a professora Dulce ter outra interpretação. Isso é obscuro. Ou a gente lê os dois, ficam olhando para a cara para o outro. Dulce, você entendeu isso? Não. E isso acontece na assessoria, não acontece às vezes? Um olha para a cara do outro. Com certeza. Fala assim, o que aconteceu aqui? Demais. Isso é uma decisão. Então, uma decisão obscura é uma decisão que não é clara. Aí, olha só, quando você faz desembarque de declaração, ele tem natureza de saneamento e ela integra, por quê? Ele vai esclarecer, não, esse ponto aqui é quase como um esclarecimento. Certo. Perfeito? Perfeito. Quando você tem a omissão, você tem, e a omissão ela é muito interessante, tá, Dulce? A omissão ela já é mais difícil. Porque a omissão, ela pode ser omissão no exame de fato, no exame de fundamento, pode ser no exame de dispositivo. A omissão, ela está presente em todos os pontos do... Ela está presente em todos os pontos do... Ela pode estar presente em qualquer ponto do ato judicial. Perfeito. Quando você tem uma omissão, então o que você quer? Você, na omissão, você quer o seguinte, que um vácuo que ficou ali, que ele seja preenchido. Então, de novo, você tem integração ou não tem? Você tem integração. Isso, verdade. Mas você está saneando. Mas veja, você tem uma decisão aqui, ok? Você embarga, você vai continuar tendo a segunda decisão. Na verdade, o embargo de declaração, ele divide a decisão em duas, porque é uma decisão única, ok? Você tem que coexistir. Agora, você quer ver como é que você muda, como é que cai isso tudo? E na contradição? Na contradição, boa parte das vezes, você não tem um elemento que você vai integrar algo. Na maioria das vezes, a contradição é para você retirar algo. É verdade. Porque a contradição propriamente dita nos embargos de declaração é quando você tem duas premissas que elas são inconciliáveis. Então, a contradição não é você falar, quando você julgou de acordo, contrário às provas. Isso não é contradição. Ok? Contradição não, são premissas distintas. O que leva a uma situação, que eu escrevi isso na tese, que as pessoas não se tocaram, olha que eu vou falar aqui como é que isso é bacana. A maioria das hipóteses, 99% das vezes que você vai embargar em declaração,
você ataca não um erro injudicando, você ataca um erro em procedendo. Certo. Porque a decisão que ela não é clara, ela não é completa e ela não é lógica, olha como é que isso é bacana. O que é uma decisão perfeita? É uma decisão que ela é completa, Certo. clara e lógica. Vamos fazer um inverso? É uma decisão que ela é, então, o quê? Não omissa, completa, clara, não obscura e lógica, não Certo. contraditória. Perfeito. Então, veja, isso é interessante porque se a gente lê, olha como é que isso é bacana. Se a gente lê a Constituição Federal, artigo 93, inciso 9 e 10º, se eu olhar para a fundamentação, o que as pessoas têm mania de pensar? Ah, é importante que tenha fundamentação. Então, em base de declaração, na perspectiva constitucional, ele é um recurso para sanear essa decisão, para que ela tenha motivação. Está faltando motivação, trecho da motivação. Mas será que é só isso? Porque eu pergunto a vocês, olha como é que é interessante. Se eu tiver uma decisão que ela é ilógica, se eu tiver uma decisão no plano da motivação que ela é obscura, eu tenho motivação ou eu tenho vício da motivação do mesmo jeito? Eu tenho vício da motivação. Então, o que a Constituição Federal nos garante? É que eu tenho uma motivação, eu tenho uma fundamentação que ela seja, então, o quê? Completa, clara e lógica. Não é à toa, não é à toa que a gente tem isso. Agora, veja por outro lado também. A ideia da prestação jurisdicional plena, que está na Constituição, acesso à justiça e prestação jurisdicional plena. Se eu tenho, olha como é que isso é top, hein? Um pedido, e esse pedido não é examinado, ou é examinado e não tem um capítulo decisório. Certo. Houve exercício pleno da jurisdição? Não. Qual o remédio que eu tenho, então? Qual o remédio, então, que eu tenho para fazer esse saneamento? Os embargos de declaração. Então, olha como é que é interessante. Então, os embargos de declaração, eles funcionam ao mesmo tempo como uma postulação, com essa natureza de recurso de saneamento, em que ele vai me dar o quê? A possibilidade de ter uma motivação plena, completa, lógica, perfeito? Completa, lógica e clara. E também o quê? Que todos os pontos relevantes da questão sejam decididos. E aí é interessante pontos relevantes, não apenas no ponto, na questão decisória, mas também o que? Análise dos meus fundamentos. Porque, veja, se eu coloco fundamentos e o tribunal não examina, o tribunal está fazendo o quê? Está violando o quê? A minha dimensão de acesso e de jurisdição plena. Então, os embargos de declaração, olha como é que é interessante. Ele tem essa natureza, é por isso que eu falo, é um recurso de saneamento com função constitucional. Porque ele visa dar garantia, ele visa implementar, ele saneia, visa implementar. E olha como é que ele é mais interessante no plano constitucional. Olha o Marco aí, ó. O Marco é um sujeito muito estudioso. Legal, boa noite. E ele é muito interessante, Dulce, porque se você for pensar, os embargos de declaração, com esse procedimento simples dele e rápido, do efeito regressivo, ele trabalha com a dimensão também da duração razoável do processo. Perfeito. Por quê? É uma possibilidade que eu tenho de sanear sem ter, por exemplo, ele não tem preparo. Então, você imagine tribunais federais em que você tem que mudar, né? Mesmo com a ideia de processo eletrônico e tal, você tem deslocamentos. Você pode não ter mais deslocamento físico, mas você tem deslocamentos. Ou seja, você vai entrar em filas, em listas, redistribuições. Tudo isso gera o que olha como é que o embargo de declaração ele é legal. Ele permite o quê? Através de um efeito regressivo, né? Ele não é. Essa é uma característica dos embargos de declaração. Ele não tem um efeito devolutivo de transferência. Ele tem um efeito devolutivo de regressão. Ele volta a questão para que o julgador saneie a questão. E isso é interessante porque a maioria das hipóteses que nós temos de saneamento, a maioria das hipóteses que nós temos envolvendo saneamento, quem faz o saneamento é o próprio juiz.
Então, veja como é que isso é lógico nos embargos de declaração, que quem vai fazer esse saneamento é o juiz. Aí você vai falar bem assim, mas, poxa, colocamos isso. Então, poxa, é fácil. Olha como é que agora os embargos de declaração eles são cambiantes, eles são totalmente cambiantes. O escopo dos embargos de declaração na jurisdição ordinária, aqui na instância, que a gente chama instância ordinária, Certo. ela é uma. Ao passo de que, quando eu estou no limite, que esse é o ponto do seu tema, quando eu estou para romper a jurisdição ordinária e ingressar na jurisdição, né, excepcional, os embargos de declaração de recurso, isso é um ponto interessante, eu conversei isso muito com o Roberto na época, de um recurso de natureza de saneamento que não é obrigatório, ele se torna obrigatório. Perfeito. Olha como é que isso é interessante. Então, por exemplo, tem uma questão lá que o juiz ele não examinou na sentença. Tem uma certa contradição. Isso não impede de eu apelar. Uhum. É verdade. Isso não impede de eu apelar. Isso. Agora, ao passo de que, quando eu estou encerrando a instância excepcional, Isso. e eu quero ir para a instância, né, a instância, desculpa, ordinária, e quero adentrar na instância excepcional, Isso. eu tenho essa figura do embargo de declaração. E Essas ela pendências não podem mais existir, né? Não pode mais ter pendências. não pode, não pode. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Olha como é que isso aqui que eu vou falar é top, hein? O que eu vou falar agora é top. Na verdade, olha que eu vou falar que isso aqui isso é delicado, é muito técnico. Como ele é um recurso de saneamento, ele parte da premissa, estou pensando aqui no seu tema, tá? Certo, perfeito. Pensando aqui no Tribunal de Tá, Justiça. joia. Ok? Ele é a figura que vai fazer, ele é a figura que vai sanear ele vai sanear, porque a priori, pensando de um modo mais genérico, um modo mais comum, né? Pegando o que está na Constituição aqui no artigo 105, para a gente ficar no recurso especial, tá? Não é diferente. Perfeito. Tá para a gente só ficar no especial, mas é tudo igual. Recurso de revista, tudo igual. Isso é uma regra de recurso excepcional. Tá bom. Como é uma correção da legislação federal, no sentido lato, grosso modo, ele precisa que o debate tenha ocorrido para dizer se houve violação ou não daquele dispositivo. Então, vejam que, a priori, olha o que eu vou falar aqui que é legal. A ideia a expressão pré-questionamento, ela pode ser correta, mas ela pode ser falsa. No plano do saneamento, o pré-questionamento é uma visão retrospectiva. Olha que eu vou falar que é top. É antes do julgamento do tribunal. Antes do tribunal julgar, eu pré-questionei. Existe uma questão que foi questionada para mim, para o tribunal. Então, o pré-questionar é uma visão retrospectiva da decisão. A partir da decisão, Dulce, o pré-questionamento não é mais um pré-questionamento. É uma pré-decisão. Certo. Por quê? Olha como é que é legal. Porque como houve o questionamento prévio à decisão, a decisão tinha que o quê? Que julgar. O pré-questionamento é antes da decisão. Só que a decisão não julgou. Certo. Os embargos de declaração, ele tem natureza de quê? De saneamento. Para conectar a decisão àquilo que já está o quê? Previamente questionado. Perfeito. Aí, veja como é que isso é interessante. E aí nós temos vários desdobramentos. Essa é uma lógica muito vinculada ao princípio dispositivo. Ou seja, as matérias em que eu necessito questionar previamente. Porque, por exemplo, se for uma matéria, estou usando as expressões eu estou entendendo. Mais genéricas, tá? Para ser didático. Se for uma questão de ordem pública, que eu não gosto dessa expressão, de cognição oficiosa, certo. eu não precisaria questionar antes.
porque o tribunal ele já teria o quê? O dever de ofício de o fazer. Mas Uhum. veja agora a sutileza. Se o Tá. tribunal não o Não faz, sei. Certo. eu posso dizer que há pré-decisão? Não. Não. É. Então, aí eu Perfeito. tenho que embargar de declaração, Isso. não por conta do pré-questionamento prévio, Entendi. por conta da questão dispositiva, mas para dizer, eu chamo de omissão indireta. Porque, olha só, Certo. não sei se eu estou conseguindo ser claro, que assim, Eu estou achando, claro, mas o ó, pessoal, ver se tem algum comentário aqui. Vai porque lá, prossiga, olha como é prossiga. que isso é bacana. A decisão no tribunal está aqui, certo? Certo. Se a omissão, se a análise ela foi questionada antes, se ela já foi questionada antes e ela não foi examinada, os embargos de declaração trabalham com aquilo que a gente chama de omissão direta, ou seja, Certo. algo que está na própria postulação da parte. Obrigada, Silvia. Agora, Aham. olha que Pátria. interessante. Se o tribunal decide aqui, mas não examina uma questão de cognição de ofício, Uhum. ele tinha o dever ou não tinha o dever de examinar uma questão de ofício? Tinha. Ele foi omisso. Mas Foi. ele não foi omisso diretamente à postulação, ao fundamento trazido pela parte. Ele Certo. foi omisso no julgamento. Então, eu chamo disso de uma omissão indireta. O Uhum. julgamento contemplou uma omissão indireta. Então, mas aí olha como é que é interessante. Se eu examino na perspectiva da instância excepcional aqui, que o pré-questionamento que me interessa é pré-decisão, ainda ainda que a matéria seja de ordem pública, de cognição de Certo. ofício, a priori não caberia o recurso de índole excepcional, porque o Uhum. recurso de índole excepcional só vai caber se a questão estiver o quê? Pré-decidida. Seja ela por ter sido pré-questionada pela parte, ok? Perfeito. Ou, posteriormente, ocorrendo a omissão indireta, aí sim vem o é um pré-questionamento Uhum. anômalo, porque na verdade não houve a questão anterior. Então, Uhum. isso é muito importante entender, É. essa dinâmica do pré-questionamento. Perfeito. É perfeito, é verdade. Então, porque, às vezes os colegas, eles têm uma dificuldade, que eles falam assim, estou pré-questionando para todos os efeitos. Às vezes ele Uhum. chega em embargo de declaração, estou É, pré demais. Não, veja, o embargo de declaração, ele não é pré-questionador. Uhum. Isso é um equívoco dizer assim, esses meus embargos de declaração, eles são pré-questionadores. O que é pré-questionador é sempre a postulação antes do acórdão. Certo. O que Perfeito. ocorre de forma excepcional é quando você tem uma matéria de ordem pública, que aqui é decidido, que não foi agitada aqui, e aí você faz os embargos de declaração para suprir o quê? Você vai sanear aquilo ali. Então, você precisa, a Certo. questão de ordem pública não foi colocada aqui, mas tinha que colocar. Eu vou dar um exemplo assim, Perfeito. muito comum, que às vezes as questões elas surgem no próprio julgamento. É Vou falar um verdade. caso agora recente. Eu pré-questionei aqui a matéria e tal, pré-questionei, tudo certo. Na hora que o tribunal foi julgar, uma das pessoas que julgou que fez o julgamento da apelação, ele se encontrava impedido. Por que ele se encontrava impedido? Porque ele é pai do juiz de primeiro grau. Então ele não poderia dar uma decisão. Certo. E coincidentemente falando, aí, por exemplo, surgiu esse problema. Então, Uhum. dentro dessa perspectiva, a nulidade surgiu aonde? Na decisão, né? Na decisão. Então, veja, se eu não faço nada, eu tenho uma nulidade aqui, aí eu vou recorrer disso, certo? Como que eu posso recorrer disso se sobre isso não há o quê? Pré-decisão. É verdade. Aí eu tenho que embargar de declaração e falar bem assim, olha, aqui o fulano aqui não poderia julgar. Aliás, minto, eu falei que era pai do juiz. Tudo bem, mas pouco importa, me lembra assim. Era pai de uma parte.
Era pior ainda. Certo. Era pai de uma parte. Aí ele falou assim, aí, por exemplo, ó, você não pode julgar, tem que chamar, convocar outro julgador, porque um dos desembargadores aqui é pai, né? Para a parte, não, desculpa, falei segunda vez errado. Pai de um dos advogados. É pai de um dos Certo. advogados aqui do processo. Aí ele pode chegar e falar bem assim, de fato, tenho que sanear esse problema, ok? E Certo. retornar ao estado anterior. Vou explicar isso depois. Como ele pode também chegar e falar bem assim, não, isso não tem problema nenhum, porque eu nem tenho contato com meu filho. Na verdade, tem anos que eu não falo com ele, ele entrou com ação, então, contra mim, para dizer que eu Uhum. não sou o pai dele, dá um fundamento qualquer. Aí, o que Certo. eu vou? A partir deste fundamento aqui, ele é pai ou não é pai, o que foi, brigou, que eu posso recorrer. Mas se não tiver fundamento, se não tiver pré-decisão, eu não consigo ir para o recurso excepcional. Perfeito. Esse, Ô, professor, você esse é um sempre ponto fala interessante. pré-decisão. Eu sempre associo a causa decidida ao termo que está na Constituição. Tá ok também, eu sempre associo a ele a causa decidida. Sim, mas eu posso colocar Por que eu gosto de falar pré-decisão? Porque não Certo. necessariamente precisa ser causa decidida. Pode ser um ponto decidido. Esse eu falei com Tá. você, é uma causa decidida ou é um ponto controvertido decidido? Entendi. E a É causa um dá a ponto, né, impressão de aí. quê? A causa dá uma impressão de completude, né? De procedência, de Certo. improcedência, Uhum. extinção, não é o caso. Isso é uma Certo. questão, é um ponto. Entendi. Então, eu Tá. prefiro, para ser mais técnico, ou eu Tá. falo ponto decidido, que eu acho que é mais técnico, ou ponto Certo. não foi decidido, esta controvérsia não foi decidida, causa, eu Uhum. acho que tem uma expressão hiperbólica, ou pré-decisão. E às vezes eu Certo. prefiro que na live eu estou sendo mais didático com pré-decisão, porque ela Uhum. está ligada à ideia de quê? Pré-questionamento. Certo. Perfeito. Agora, o que ocorre, aí que é um outro ponto, mas aí depois a gente até volta. E aí é um macete, isso aqui é uma técnica que ela é campeã para quem vai manejar recurso excepcional. É muito importante ouvir isso tudo, porque realmente é um dos maiores problemas que a gente tem com a falta de pré-questionamento. Assim, é não ter, não, a Mas eu vou matéria não falar está um ponto, pré-questionada. você está na vice-presidência, que você não nota tanto isso que eu vou falar. Porque isso aqui Tá, agora é uma questão que vai lá para o tribunal, lá tá para o bom. STJ, por exemplo. TSE, TST, Supremo. Certo. Olha o que eu vou falar que agora esse é top. Lendo o artigo 105, o pré-questionamento, a causa decidida, o ponto decidido é questão ligada ao mérito do recurso ou à admissibilidade do recurso. Isso é muito importante, porque, na verdade, Certo. você ter a causa decidida, como você disse, ou o ponto Tá, decidido, como eu prefiro, ou a pré-decisão, não é uma causa, não é uma análise de mérito, é tá uma bom. análise Perfeito. para a admissão do recurso. Aí você vai falar Perfeito. É assim, verdade. aí você vai falar bem assim, mas ei, qual a relevância disso? A relevância, e aí eu vou lembrar aqui de um grande colega que, infelizmente, ele está nos Estados Unidos agora, tinha uma obra fantástica sobre recursos, que nós conversamos muito sobre Hum. isso, que é o professor Bernardo Pimentel Souza, que era um dos maiores conhecedores de recursos excepcionais do Brasil. Ele foi assessor do ministro Adhemar Maciel há muito tempo. Agora está nos Estados Unidos lá, a esposa está com a bolsa, está estudando, está com a vida lá. Ele é professor da Universidade, era professor da Universidade Federal de Viçosa, não sei se está de licença. Olha que coisa Certo. sutil, um debate que a gente teve uma vez, inclusive na presença do ministro. Uma vez conhecido o recurso especial, uma vez admitido o recurso especial por qualquer dos motivos, como o recurso especial, os recursos excepcionais, eles não são, olha que sutil isso, hein?
Perfeito, Eles eu estou não entendendo. são um recurso de cassação, mas é um recurso que, com uma ideia de uma maior liberdade, uma vez conhecido o recurso, o que significa dizer? O STJ pode examinar todas as questões, Certo. inclusive as não decididas. Perfeito. Então, na verdade, esse pré-questionamento é Então, só veja, para superar a barra da admissibilidade. olha como é que você... Exatamente. Então, às vezes, a Perfeito. admissão abre o exame completo o completo do... Perfeito. Então, esse é um ponto interessantíssimo. Muito O importante, STJ, muito importante. às vezes, ele é... Porque o STJ, isso está até no regimento interno, ele tem que aplicar o direito à espécie. Certo. Conhecido, ele aplica Isso, o isso. direito à espécie. Julgará Então, a veja, causa, né? permitido. É. E aí, por exemplo, isso aí você tem questões que são interessantíssimas. Então, às vezes, por exemplo, eu já peguei caso em que eu tinha uma questão lá de ordem pública, Certo. só que não foi decidida. Aí, Uhum. o nosso recurso especial, o nosso trabalho, foi para que fosse conhecido por uma outra questão. Certo. Porque, Perfeito em isso. conhecendo aquela questão, dado a gravidade do ponto, e considerando que o STJ já tinha tal, que se examinasse. Aí foi um caso assim, bem emblemático. Então, isso é muito interessante para a gente compreender essa sistemática. É Então, o que eu top, né? queria frisar? Conseguir superar o juízo de admissibilidade e ter a causa decidida é sonho, É, né? É muito bom. tanto que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que para quem é assessor, e você vai ver isso. O que tem que tomar muito cuidado? Assessor de tribunal. Uma das Certo. grandes bobagens que o Tribunal de Justiça faz, os desembargadores fazem, é uma grande bobagem que eu vou falar, que eles têm que se dar conta, achando que está punindo o recorrente e que está beneficiando o Uhum. recorrido, vai lá e fixa multa, desembargo de declaração nesse contexto aqui, ok? Certo. Eu tenho a súmula 98 do STJ. O que significa dizer? A súmula 98 do STJ fala, olha, quando eu tenho embaixo de declaração com nítido propósito de pré-questionamento, ou seja, com nítido propósito de provocar a decisão, não pode ter multa. Ok? Certo. Tá. Olha o que o Uhum. tribunal faz. A priori, eu tinha uma questão que dificilmente passaria pelo exame aí da vice-presidência. Uhum. Só que o desembargador, ele se empolga e mete uma multa e não motiva a multa. Dá uma multa. O que Certo. significa dizer? Ele abre o espaço para recurso especial contra a Pela multa. multa. É verdade. E aí você utiliza, inclusive, a pessoa vai utilizar como paradigma Perfeito, é uma boa a estratégia, né? Pegar própria essa súmula multa. 98. Então, veja, Entendi. eu estive desembargador na Justiça Eleitoral. Quando eu tinha que dar multa, eu evitava, eu não ia multa à toa, a minha multa, Uhum. ela era, diga-se de passagem, isso não é aí em Pernambuco, não é aqui no Espírito Santo, isso é no Brasil inteiro. Há Entendi. uma displicência na aplicação da multa dos embargos de declaração. Então, essa displicência, ela permite que Dá um você gancho para faça. a parte se agarrar. E o Se STJ, agarra se na você fizer. multa e leva o processo. E o Entendi. STJ, corretamente, se fizer uma análise, ele é extremamente rigoroso, que vários recursos especiais Perfeito. são conhecidos e providos para retirar multa. Porque passa a ser uma questão muito. Tem que questionar aquilo ali. Então, pegou o gancho e segurou na multa, É. né? Então, Muito interessante. esse que é o ponto. Agora, veja, olha como é que isso é bacana agora. Olha como é que o sistema é interessante. Aí você vai chegar e falar bem assim, isso agora é faixa preta, hein? Isso agora é faixa preta, hein, Lúcia? Isso aqui é Anote aí, top. pessoal. É faixa preta aí, é uma coisa boa. Tem Não, que aprender. não, isso tem utilidade muito para o advogado, para você estar no Ah, filtro aí, no filtro primeiro,
e para Certo. quem está lá em cima. Olha que interessante que isso é o que eu vou falar que é top. Eu questionei um ponto aqui, certo? Tá. O tribunal não examinou aqui. Aí eu embaixo de Certo. declaração, simplesmente falo bem assim, o tribunal não examinou a questão. E eu faço depois recurso especial, utilizando aqui violação do 1022, como era antes a Certo. violação do 535. Tá. Olha o risco que pode acontecer. E aí parece uma contradição. Eu vou falar um ponto aqui que que está na minha tese, esse pedacinho está na minha tese, Massa. e foi um dos pontos mais legais da minha defesa. Para mim, assim, foi um ponto muito interessante na minha defesa. Parece uma contradição, um examinador levou isso para mim. Ele falou assim, mas o STJ é contraditório. Porque eu tenho aqui ó, a mesma turma, no mesmo dia, ele disse o seguinte, no mesmo dia, na mesma hora, ele falou o seguinte, olha, que o juiz não é, que o tribunal não está obrigado a rebater um por um os argumentos da parte. E o Certo. argumento da parte estava aqui atrás. Tá Estava bom. pré-questionado. E o mesmo, a turma do STJ, olha, imagina o examinador falando isso comigo, na banca de doutorado. E a mesma turma do STJ, na mesma sessão, anulou uma decisão dizendo que a decisão era omissa e que tinha um ponto relevante para ser examinado. Certo. Você não acha? Aí ele falou assim, não há um tratamento não isonômico aí? Isso não é um problema? Aí a resposta poderia fazer aquela resposta incendiária. Eu falei, não há problema nenhum. E eu falei, e coincidentemente, eu falei, esses dois julgados que o senhor está trazendo aqui, eu tive acesso há poucos dias atrás, e eu tenho eles aqui. Eu peguei na hora, mostrei para você aqui. Boa. O que é importante? O que é extremamente Certo. importante? Olha só, olha, isso aqui agora é campeão, isso aqui é faixa preta. Certo. Vamos embora. Se você faz a leitura do artigo 1023 do Código de Processo Civil, que era o antigo 536, ele fala o seguinte, eu vou ler então aqui para todo mundo aqui, ó. Ah, sou eu. Os Beleza. pagos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, agora que vem ao ponto, hein? Com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão. O que ele significa dizer? Primeiro, basta eu dizer genericamente que a decisão ela é omissa, que ela é contraditória, ou ele é um recurso de natureza vinculada. Eu tenho que apontar Isso. exatamente onde está a omissão, a contradição. É isso que está no 1023. E muitas vezes então, não acontece isso. Se eu não faço isso, os meus embargos de declaração, eles foram aviados de forma o quê? Equivocada. Segundo, agora que vem um ponto legal, hein, Dulce? Agora que vem um bacana, que é a questão da tese. Não basta, mesmo que eu aponte, ó, você deixou de falar sobre isso, tal, você deixou de falar sobre aquilo. O que eu tenho que demonstrar? No caso da omissão, que é o caso específico seu do pré-questionamento. Que aquele ponto... Olha, vamos voltar, eu vou parar aqui, vou voltar lá atrás. Embargo de declaração é ou não é um recurso de saneamento? Fechamos? Falei isso lá atrás, não falei? Vamos voltar para cá? Quando eu peço para o juiz sanear uma decisão, no caso, por exemplo, lá do 357, eu preciso mostrar para o juiz a necessidade do saneamento? Em outras palavras, não basta que eu aponte o erro, a omissão, a contradição, a obscuridade. Eu tenho que mostrar que a correção, esse saneamento, ele é relevante, ele tem o quê? Perfeito. Uma consequência. Então, o que o STJ, boa parte das decisões do STJ, não vou te falar que todas, mas muitas decisões do STJ, elas são técnicas, porque elas examinam se aquele fundamento que foi colocado, ele terá pujança para a reforma da decisão. Aí, ó, aceite aqui agora, então, sendo didático aqui, ó, como se estivesse quase fazendo um curso aqui, ó.
Esse curso, Boa. não, porque Muitas dicas, boa mesmo. porque eu faço bastante, eu ministro bastante curso em company, para escritório, para jurídico interno. Então, eu sempre falo isso, olha só. Boa. Eu fiz o questionamento aqui, tá? O que é interessante já? E isso é muito importante, já no nosso sistema, já seria importante. Quando eu mostrar o questionamento, eu mostrar se isso aqui, se esse questionamento ele for acolhido, qual será a consequência? Já seria importante. Mas tudo bem, não vamos imaginar que tenha isso, mas tem aqui o questionamento, ok? Vem a Certo. decisão aqui e não fala sobre o questionamento. Olha como é que eu mudo toda a lógica. Eu embargo de declaração e falo, olha, a decisão que você fez está desse jeito. Tem um ponto aqui que você não falou, que é esse. Agora, se você falar sobre isso, porque você precisa falar sobre isso, esse fundamento é relevante, e ele é tão relevante que ele é capaz de quê? De mudar a decisão. Porque se você Perfeito. falar sobre isso, a consequência pode ser essa. Olha que situação que eu coloco. Se o tribunal vier aqui e falar bem assim, não tem omissão, eu já estou numa situação legal, porque eu mostrei que tinha opção. Se o tribunal chegar e falar bem assim, não, isso não é capaz de mudar minha decisão por isso, por isso, por isso, a matéria está pré-questionada, não está? Tá. E no recurso Uhum. especial, além dela estar pré-questionada, eu já tenho previamente mostrando qual que é a consequência. Perfeito. E aí, ó, o que que eu vou fazer? Amanhã, hoje eu não vou ter isso disponível. Eu vou combinar de colocar para o pessoal amanhã, eu não tenho isso em PDF. Eu tenho um texto Perfeito. que eu posso também, eu te mando também junto, que aí o que é importante as pessoas perceberem? As postulações podem ter argumentos e fundamentos. Qual que é a diferença do argumento para o fundamento? O fundamento é aquilo que, por si só, é capaz de mudar a decisão. Ele saiu, ele vai voltar. Eu já tinha combinado até com ele que se ele saísse, ele voltava, pessoal. Ele vai chamar novamente, tá? É muito legal, realmente, essas dicas. Eita, vamos lá, ele está aqui, ó. Visualizar, transmitir ao vivo. Vamos lá. Essas dicas são muito importantes, gente. Eu estou voltando. E Vamos aí, lá. pronto, vamos lá. Olha que top agora, então. O que é? Olha como é que isso é sutil. E o código de 2015 ele tem uma pegadinha. O juiz ele pode decidir questões de ofício desde que ouça o quê? As partes. As partes. Olha o que o Isso. artigo 10 ele fala. Olha o que o artigo 10 fala. Olha como é que isso é sutil, hein? Isso aqui é faixa preta, hein? Olha o que o artigo 10. Boa, O professor. juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a qual não tenha dado às partes oportunidade, desde que, ainda que se trate de matéria. Ou seja, ele não pode, olha só, decidir com base em quê? Em fundamento. Então, as razões de decidir, a ratio decidendi, são os fundamentos. Olha que top. O obter dictum é o reforço. O obter dictum é o argumento. Certo. Então, o que o advogado ele tem que se tocar? Perfeito. Ele critica muito, ele fala, ratio decidendi, ele tem que dividir na petição dele o que é um fundamento, que aquilo tem a força de mudar, porque o fundamento, olha como é que isso é legal, ele não é só fundamento de direito, pode ser um fundamento fático. Perfeito. E é uma das perguntas que você me fez, olha só. Então, Foi. eu tenho que forçar o fundamento, eu tenho que forçar o que? O fundamento, para que o fundamento seja colocado. A Simara está perguntando aqui, então, Eu ia qual que é estar a dizendo. diferença entre fundamento e argumento? O fundamento é a razão de decidir, é o que escora a decisão. O argumento é um reforço, ou seja, é algo que você faz para reforçar.
Eu vou dar um exemplo aqui, assim, bem... um caso real que eu tive. Mas, às vezes, o argumento ele é muito importante para você convencer. Mas ele não pode ser a escória do seu recurso. Vou dar um exemplo, isso é um caso bem conhecido. Eu fiz uma sustentação oral, foi fora do Espírito Santo, era um caso complexo, em que uma juíza do trabalho, ela entendeu que o regime entre os cônjuges, que eles tinham um regime da comunhão, argumento de passagem, não, é o optedicto, vocês vão entender, é o reforço, não é o fundamento. Aí, olha como é que esse caso é muito legal, eu acho ele bem didático. Então, o que aconteceu nesse caso? A juíza entendeu, a juíza do trabalho, ela entendeu que o regime de casamento que existia entre os cônjuges não tinha eficácia para efeito da justiça do trabalho. Então, ela falou assim, olha, eles são casados com regime de separação total de bens. Ok? Mas isso aqui, ó, olha só, olha o raciocínio dela. Só que isso aqui não funciona porque, a priori, ela até colocou isso, a priori, se ele vier, se a esposa, que era a dívida do marido, penhorou o bem da esposa. Se ela vier a falecer, ele vai herdar os bens dela, inclusive. Porque acaba tendo uma comunicação e tal, parará, pororô, tal. Então, isso é uma regra particular, olha o fundamento, isso é uma regra particular, e o direito do trabalho é muito mais importante do que uma convenção patrimonial entre as partes. Fundamento, ok? Qual foi o meu fundamento do recurso? Meu fundamento do recurso. Fundamento. Eu falei, olha, no plano constitucional, a dignidade da pessoa humana é muito mais forte do que a questão do trabalho. Porque se essa regra, se essa decisão ela se manter, significa dizer que se eu tiver dívidas, eu não posso casar com ninguém. Porque se eu caso, eu contamino a outra pessoa. Então, o meu direito de ter a minha família, o meu direito é muito mais forte do que a questão do direito do trabalho, do que a questão no plano constitucional. Isso é o quê? Um fundamento, perfeito? Aí, agora, olha como é que agora o argumento ele ajuda no fundamento. Esse é o fundamento. Mas qual foi o meu argumento? Aí eu falei bem assim, cheguei na hora e falei assim, olha, então nós estamos criando os escravos do amor. Todo aquele que tiver uma grande dívida na Justiça do Trabalho, será isolado, é o leproso do amor. A Justiça do Trabalho acabou de criar o leproso do amor. Nossa. Porque a minha maior prova de amor será afastar da minha pessoa querida. Eu falei, digo mais, essa ideia que a juíza colocou no segundo plano, de que quando a pessoa falecer, ela vai herdar, ela está incentivando, criando uma ideia que pode gerar um homicídio. Porque se hoje o meu cliente não tem patrimônio, ele pode ter amanhã. Pergunto para você, isso é fundamento ou argumento? É argumento. É uma retórica para demonstrar o meu fundamento. Então, o que o advogado ele tem que compreender? Ele tem que compreender, ele tem que traçar o fundamento. Ainda que esse fundamento ele venha inseridos de argumento, eu tenho que saber que o argumento ele reforça o fundamento. Perfeito. Então, é saber o que faz dar a decisão. E tem uma pegadinha no código, que aí é um equívoco do código, que está no artigo 489, parágrafo 1º, que fala que o juiz ele tem que examinar todos os argumentos. Isso é falso. O juiz não tem que examinar os argumentos. O juiz tem que examinar o quê? Os fundamentos. É igual ao precedente. O precedente, nós examinamos o que é relevante no precedente, ratio decidente. Perfeito. Não obtenido. Posso fazer uma brincadeira contigo? Pode, eu faço lógico. Um especial de divergência jurisprudencial. A divergência jurisprudencial, o que eu faço? Eu examino o fundamento da decisão, não os argumentos dela. Veja que você já faz isso de uma forma o quê? Involuntária. Então, isso é fundamental nos embargos de declaração, voltando aqui, para demonstrar que a omissão no decidir
A omissão no decidir é uma omissão decisória e se aquele fundamento for acolhido, Perfeito, haverá uma consequência lógica. Se você perfeito. pegar as boas decisões do STJ, você vai ver que é nesse sentido. Isso é muito perfeito, professor. E assim, na segunda vista, a impressão que eu tenho é que o advogado não atenta para essas questões. Eu acho que também o julgador não valoriza tanto a importância do embargo, da declaração, a função que ele poderia ter. Então, às vezes, quando a gente chega lá no primeiro juízo de admissibilidade, eu tenho a impressão que os embargos foram mal feitos e foram mal julgados. Então, assim, ele poderia ajeitar tanta coisa e não fez. Por isso que eu acho muito importante atentar para essas questões, para tentar arrumar a decisão, para que ela chegue melhor. Porque Então, eu acho muito importante trabalhar uma estratégia na instância ordinária, porque é aqui que dá para organizar o processo, assim, eu tenho a impressão. A não ser que consiga ultrapassar esse juízo. Mas o embargo de declaração aqui já é ambulância. O embargo de declaração, você já está indo de ambulância para o CTI. O questionamento, o pré-questionamento, igual eu falei antes, está aqui, ó. É essa que é a grande sacada. Então, esse que é o grande X. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, aí, ó, colocando para o pessoal, amanhã, até meio-dia, lá no meu canal, lá no Telegram, tem um canal lá chamado Conexões Jurídicas. Eu vou botar é maravilhoso, tem muita coisa. Eu vou colocar. Normalmente, quando eu faço uma live, uma aula, o material eu coloco no outro dia lá. Eu vou colocar esse texto que eu tenho, que eu fiz lá atrás. Obviamente, eu estou muito mais avançado agora, com ideias e tal. Mas é um texto que eu fiz em homenagem, até foi uma obra que tem a ver com a tese, foi logo depois da tese. É um texto pequenininho que eu mostro o que é a diferença entre argumento e fundamento. E como isso, para efeito de embargo e declaração e no recurso especial, é relevante. Perfeito, perfeito. Eu vou ver esse texto amanhã. Eu estou no seu canal do Telegram, professor. Vou ver. E olha como é que isso é interessante. Ó. Por exemplo, o tribunal não examinou uma questão de prescrição. Isso é argumento ou fundamento? Fundamento, porque a prescrição ela vai gerar uma situação. Agora, perfeito. Veja, imagina se eu chego e falo assim, você não examinou que estava chovendo. Aí o cara fala assim, mas qual aí pode ser que a chuva tenha uma relevante, tá? Enfim, alguma coisa. Pode ser. Bom, colocou aqui, ó, o nome do grupo lá no Telegram é Professor Mazei Conexões Jurídicas. Professor Mazei Conexões Jurídicas. Mas a Dulce falou que vai deixar gravado. Eu deixo, professor, e eu até posso colocar lá. A gente se fala, eu pego lá e até coloco para o pessoal entrar no Telegram e conseguir pegar também, mas eu coloco. Eu vou pegar lá amanhã que eu estou no seu grupo. A gente tem, professor, mais 1 minuto e 26, e aí você fica à vontade para fazer. Eu quero agradecer a todos aqui a presença. Peço desculpa, que às vezes eu não fico interrompendo durante a live, eu fico constrangida de interromper, mas eu agradeço a presença de todos. E aí o professor Rodrigo Maisel fica à vontade aí para falar nesse tempinho que nos resta. Bom, queria agradecer e dizer, Dulce, que você foi muito feliz e eu te dar os parabéns que você está no lado de lá, né, no lado do judiciário, e está prestando esse trabalho aqui, esse serviço para os advogados. Então, eu me preocupo muito e eu acho muito importante trabalhar bem os embargos de declaração. Tem uma hora, mesmo que o processo esteja na UTI, mas é a hora que tem que trabalhar. Então, te dizer assim que foi um ato seu de... Obrigada, professor. De muito carinho. E convidar todos a vocês, sexta-feira, Direito e Vinho. Que é maravilhoso também. Processo de cooperação com a Ana Pesgrave aí, com a Ana Beatriz Pesgrave. Que é maravilhoso.